Pessoal, vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu tô. Tá, Eu tô. porque eu vou ter que explicar a página 45, vou ter que explicar a questão, tá? Eu expliquei ela na videoaula que eu mandei, mas eu quero falar sobre o quadro da página 45 de novo, que é o quadro do Modesto Broncos, tá? Esse quadro aí, pessoal, ele faz referência a um período da história do Brasil aonde tinha uma ideia aqui no Brasil que era chamada de eugenismo. O que era o eugenismo? O eugenismo era uma ideia que se tinha a respeito de branquear a raça brasileira. Porque, olha só que absurdo, né? As discussões políticas que se fazia logo após a libertação dos escravos, a gente sabe que os escravos foram libertados no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel, filha de D. Pedro II, assinou, né, um decreto chamado Lei Áurea, e através dessa assinatura dela e desse documento, ficou decretado que não haveria mais escravidão no Brasil. A partir do outro dia, milhares de escravos foram libertados das fazendas. Eles puderam pegar as suas coisas, ou seja, alguns poucos pertences que eles tinham, como roupas, e pegar os caminhos das estradas e foram em direção à cidade. Eram milhares de escravos dirigindo-se de a pé para a cidade, sem ter para onde ir, sem ter trabalho, sem ter comida, e foram se acampando na beira das estradas, nas praças da cidade, e por lá foram ficando. E, de alguma forma, tentaram ganhar a vida e sobreviver. Aí, a preocupação que os políticos brasileiros tinham naquele momento era que aquele monte de escravos libertados pudesse se misturar com a população brasileira e a população brasileira ficasse negra, né? Aí as discussões deles eram a respeito do quê? Primeiro, se a população brasileira ficar negra, isso era algo que não era bom para os brancos. Por quê? Porque sempre a cor negra no Brasil foi vista como trabalhador. E naquele momento quem trabalhava era escravo. O branco não trabalhava porque era vergonhoso trabalhar. O trabalho era coisa de escravo, coisa de negro, certo? Então, começou uma campanha no Brasil que fazia panfletos e entregava esses panfletos lá na Europa, na região da Alemanha e da Itália, tá? com, obje com o objetivo de fazer o quê? De trazer italianos e alemães para o Brasil, porque os italianos e alemães eles já tinham hábitos de trabalhar com as indústrias, lá na Itália e na Alemanha. E também era uma proposta do governo brasileiro começar a industrialização no Brasil naquele momento, coisa que não aconteceu. Mas, além de trazer pessoas que já tinham contato com a indústria, eles também queriam trazer pessoas brancas, por isso que eles escolheram a Itália e a Alemanha, né? Porque trazendo mais trabalhadores brancos para o Brasil, era uma forma de a raça brasileira ficar branca e não ficar escura com a libertação dos escravos. Aí esse quadro, ele tem a importância de mostrar essa ideia de branqueamento da raça. Porque se você observar, a Marina está querendo entrar, mas não está conseguindo, pelo jeito. Eu adicionei ela, mas não entra. Então vamos lá. Se você observar, observa o quadro comigo. Do seu lado esquerdo, você tem uma negra, que é a avó da criança, sentado no banco, segurando uma criança branca, você tem a filha, que é mestiça, que já casou com um homem branco e que o filho dele já é branco. Então você vê uma continuidade. Começou negro, a filha ficou mestiça e casou com um homem branco e o neto da senhora já é branco. Certo? Existe pessoa que
que, igual você falou agora, casou com um homem branco, nasceu um neto branco. Ah, Mas tem jeito que duas pessoas negras casarem e o filho nascer branco. provavelmente, a senhora negra, ex-escrava, ela deve ter casado com um homem de pele mais clara. E daí a filha dela saiu mestiça. Mestiço seria o quê? O, Misturado. o filho de um negro com um branco. Então a É, filha saiu mestiça. Aí a filha casou com outro branco. A criança já saiu branca. Tá? E olha como que o autor coloca o homem branco no quadro. Você vê que a negra e a filha, que tem traços ainda africanos, estão na terra. Você pode olhar no piso aí do quadro, que elas estão na terra. O homem branco já está sobre um piso e direcionado para o outro lado, para frente. A impressão que aquela cultura africana já está sendo deixada de lado, né? Ou seja, tudo que as elites brancas brasileiras queriam e que elas tinham medo. Elas tinham medo que a população brasileira, com a libertação dos escravos, os escravos acabassem casando com os brancos e a população brasileira ficasse negra. E aqui não, né? Aqui no quadro mostra que com o tempo a população, o negro ia deixando de aparecer na cor da pele e nós íamos rumando para uma sociedade que ia ficando branca. Isso a gente chama de eugenia. E quem descreveu sobre esse assunto foi, né, o Roquete Pinto, que era um antropólogo, que ele era médico legista, ele era um monte de coisa. Inclusive, ele discursou lá em Londres, no primeiro congresso de eugenia, que falava sobre o branqueamento das raças no mundo, e ele discursou que o Brasil, ele até usou esse quadro, né? E ele discursou que o Brasil, a tendência do Brasil era que a raça brasileira deixasse os traços africanos para trás e fosse para os traços brancos e que a nossa população um dia ia ser toda branca. Olha que coisa absurda, né? Mas era isso que se discutia no século XVIII, no século XIX. As preocupações estavam a respeito disso. Se você pega a documentação política dessa época, eles faziam reuniões, né? E nessas reuniões as discussões deles eram essa, a preocupação se a raça brasileira ia ficar branca ou preta, né? Então era cada momento tem um tipo de preocupação, né? Nesse momento a preocupação era essa. Então, vamos lá na página 45 que tem a questão. Eu vou ler a questão, tá? Para ver o que vocês responderam. A imagem ao lado retrata a questão da miscigenação, da mistura do nosso país. Ela é de uma pintura do século XIX chamada A Redenção de Cã. Vocês sabem o que significa esse título, A Redenção de Cã? Cã é filho de Noé, lá no Antigo Testamento, tá? Lá na Bíblia. Por isso que fala a redenção de Cã. Se redimir é voltar atrás, né? Então, olha só. Cã era filho de Noé. Aí um dia Cã viu Noé bêbado, Noé bebeu umas pingas, né? E ficou nu, né? Aí o Cã riu do Noé. Não, entendeu? E, e falou, na verdade foi Jafé, né? Que era o filho de Noé. Aí o Jafé riu, chamou os irmãos dele, né? Que também riram do pai, porque o pai estava bêbado e pelado, nu, né? Aí o que, que o Noé fez? O Noé não jogou uma praga no filho, mas jogou uma praga no neto, que era o Cã. E jogou uma maldição para que Cã ficasse negro. Como se ficasse negro fosse um castigo. Entendeu? Então Não castigo, não. aí o que, que acontece? Quando fala a redenção de Cã,
é como se no quadro o autor colocasse que um dia a população ia se redimir da cor escura, da cor negra, e ia passar a ser branca. Por isso que o quadro chama a Redenção de Cã, porque é uma passagem da Bíblia em que Noé joga a maldição no seu neto para que ele fique negro, e ele ficou preto, segundo a história da Bíblia. Certo? Bom, Então vamos lá. vou supor, gente. Se hoje no Brasil, se alguém jogou feitiço no outro ficar negro, não vai fazer coisa Não, nenhuma. isso também não pega, né? Isso É também não normal. pega. Poderia jogar um em mim para me ficar rico, né? É. Então vamos lá. Analise a obra e estabeleça uma relação entre o título da obra, a imagem retratada e o preconceito associado à cor da pele. Então, o que vocês colocaram aí? Ou não fizeram? Se não fez, eu vou resumir e vou ditar. Não fizeram. Então, o que vocês vão colocar lá? Pega o lápis, a borracha. Tá aí? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui como que a gente faz, porque é bem extenso. Coloca assim, o título se refere, o título se refere ao fato de a matriarca, que é a velha, ao Se fato de a, refere ao ao fato de a matriarca de o título se refere ao fato de a matriarca erguer as mãos ao céu emocionada. Erguer as mãos ao céu emocionada. Vírgula. Supostamente pela cor de pele da criança. Supostamente pela cor de pele da criança. Vírgula. Cor de pele da criança, vírgula. E representa uma redenção. E representa uma redenção. Redenção vocês vão colocar entre aspas. redenção com essa cedilha, né? E representa uma redenção da condição de escravidão. Pronto? Pronto. Agora Muito nós vamos lá na... interessante. É bastante interessante, né? Aponta, aponta, aponta esse lápis é não diminui. Não diminui. Ele Não sei deve o que crescer. é. Só Deve peguei. crescer durante a noite. Eu só peguei no café. Então vamos, na página 47 agora.
No mapa estão representadas terras tradicionalmente ocupadas por povos indígenas em 4 estágios do procedimento demarcatório previamente descrito acima. Relacione as descrições a seguir a cada etapa. Se necessário, consulte no mapa virtual da FUNAI, Fundação Nacional do Índio, o tópico Terras Indígenas, que está no item Índios no Brasil. Então, letra A. Dá para fazer um cabeçalho rapidão. Mas essa cabe aqui no livro. São apenas palavras que a gente vai ter que colocar nomes. Tá? Terras que, após o decreto de homologação, foram registradas em cartório em nome da União e na Secretaria do Patrimônio da União. Quando a terra do indígena é assinado o documento, doando essa terra para ele, e aí registra em cartório, ele vai lá no cartório e registra. Porque primeiro é assim, a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio, que protege as populações indígenas do Brasil, ela que cuida dos índios, da saúde, da assistência médica, né? Tudo que os índios precisam, eles precisam procurar a FUNAI. Proteção, porque tem muitas áreas que os fazendeiros atacam eles para tomar suas terras, né? Queima a floresta e entra em conflito. Então, tudo isso tem que ser visto com a FUNAI, que é a Fundação Nacional do Índio. Aí, quando o índio quer aquela terra para ele tem que fazer um pedido para a FUNAI faz uma documentação, chama historiador, etnólogo, chama arqueólogos e cria uma documentação para comprovar que aquela população indígena já vive sobre aquela determinada terra há séculos, que os pais deles viveram ali, que os avós, os bisavós, que eles têm ancestrais enterrados naquela terra. A partir do momento que faz essa documentação, vai lá para o Ministério da Justiça. Aí o ministro da Justiça, eles vão analisar tudo e se eles aceitarem, eles vão assinar e mandar para o presidente da República. Aí o presidente da República vai dar a assinatura dele também, chama homologar. Tá? Aí depois que faz todo esse trâmite, que a terra ainda não é do índio, aí ele precisa pegar aquela documentação, ir até o cartório de registro e ir lá fazer uma escritura daquela terra no nome da tribo. Aí a terra passa a ser deles. Aí se criou uma reserva indígena, certo? Que não pode ser desmatada, que não pode ser prejudicada e nem invadida por homens brancos. Aquela terra passa a ser uma terra indígena, com documentação e tudo. Então, depois que faz a homologação e vai até o cartório, em nome da União e na Secretaria do Patrimônio da União, como que chama esse processo aí de fazer a escritura? Regularização. Então, é o que vocês vão escrever aí. Todo mundo está fazendo? Eu tô. Todo mundo não, né? Só nós aqui do grupo. Eu tô, professor. Ótimo. Então vamos para B. Terras que tiveram os estudos aprovados pela presidência da FUNAI e que se encontram em análise pelo Ministério da Justiça. Então, na primeira etapa, quando os índios pedem a terra, a FUNAI faz um estudo. O que a FUNAI precisa saber primeiro? Ela precisa delimitar a área que está sendo estudada para ver se aquela área pode ser doada para os indígenas ou não. Então, é delimitada. Delimitado? A primeira etapa, você delimitar que terra que é. Por exemplo, a tribo tal, né? Ela está precisando, ela entrou com um pedido na FUNAI que ela quer criar uma reserva indígena naquela terra e ele quer aquelas terras para eles. Aí, a primeira coisa que a FUNAI vai fazer é delimitar até onde vai essa terra. Qual que vai ser a parte da floresta que vai ser doada para os indígenas e que vai virar uma terra deles. Então, tem que delimitar primeiro.
certo? A letra C. Terras que têm seus limites marcados fisicamente, cuja demarcação administrativa foi homologada por decreto presidencial. Então, primeiro, faz o pedido, a FUNAI faz o estudo, demarca a terra, aí o Ministério da Justiça assina e o presidente assina. Aí essa parte que, depois que assina, é chamado de homologadas. Homologadas? Com H. Com H. Primeiro delimita, depois homologa e depois regulariza. Aí cria-se a reserva indígena. Vocês me entenderam? Uhum. Vocês estão passando certo? Eu tô. Então vamos para 2. Então a letra A ficou regularizada, a letra B ficou delimitada e a letra C ficou homologada. A número 2 agora. De acordo com a AD. AD, terras autorizadas para serem demarcadas fisicamente, com a materialização dos marcos no terreno. Quando a FUNAI vai lá e marca a terra, tá? E coloca os marcos, coloca os pauzinhos fincados lá no chão, que aquilo lá vai ser a terra dos indígenas. Chama declaradas. É igual numa fazenda. Entre uma fazenda e a outra não tem uma cerca que divide? Ou, às vezes pode não ter uma cerca, mas tem um palanque enfincado lá, alguma coisa que mostra que ali termina aquela fazenda e começa a outra. É a divisa. Tá? E quando você não sabe aonde é a divisa, você tem que contratar uma pessoa especializada para ir lá medir a terra e saber aonde certinho é a divisa. E você sabe, se você comprasse uma fazenda hoje, Juliana, e você não sabia o tamanho da terra exato e não sabe as divisas da sua fazenda, você sabe quem que você teria que contratar para ir lá marcar a sua terra? É o agrimensor. Já viram falar nesse nome? Ele é uma pessoa, geralmente na cidade tem escritórios de agrimenssoria. É uma pessoa que ele é responsável por ir até uma propriedade e marcar os limites da propriedade de acordo com a escritura. Porque lá na escritura vai estar falando que de frente o lote tem tanto, na lateral ele tem tanto, na lateral direita, na lateral esquerda, de fundo ele tem tanto. A partir desses dados, ele vai lá com os aparelhos dele, mede e coloca um palanque lá, enfim, com uma madeira lá. Ou pode ser um palanque de concreto, demarcando que a tua terra começa aqui e termina aqui, certo? Então vamos lá. A esse respeito, faça uma pesquisa na página virtual da FUNAI, selecionada no item Nações, Nossas Ações, o tópico demarcação de terras indígenas. Clique em direito originário e leia o texto. Em seguida, descreva em um parágrafo de modo a Constituição Federal de 1988 aprimorou a proteção e a promulgação dos direitos indígenas. Então, com a Constituição de 1888, né, que é a Constituição é um livro onde está escrito as leis brasileiras, as leis federais, tá? E a nossa Constituição é de 1988. Então, se você fizer alguma coisa que não está na Constituição, essa coisa pode ser julgada. E você pode até pagar por aquele crime que você cometeu. Então, vamos supor, você já viram, às vezes, no jornal, na televisão, nas entrevistas, os políticos falando isso é inconstitucional. Quando fala que isso é inconstitucional, porque isso não está de acordo com a lei da Constituição.
foi feito de forma diferente. Ou a Constituição diz que não pode ser feito daquele jeito, certo? Então, a Constituição é a nossa lei maior, é o que rege a nossa sociedade. É uma das leis que rege a nossa sociedade. E a partir de 1988, com a criação da Constituição, né, lá está escrito sobre a questão da proteção e da promoção dos direitos indígenas, certo? Em relação ao Estatuto do Índio, porque antes não tinha uma lei escrita para o índio, era só o Estatuto do Índio, né? E a partir da Constituição virou lei, e tem que haver proteção e tem que haver promoção, né? Que o Estado tem que apoiar e auxiliar as populações indígenas e também protegê-las, certo? E uma das formas de proteger as populações indígenas é fazendo as demarcações de terra, né? Porque a partir do momento que eles têm a terra dele, aí ninguém mais pode pegar. Porque até hoje o fazendeiro ainda queima a mata, avança com o trator sobre a mata, cada dia diminuindo mais as reservas de mata onde os indígenas moram, né? Então, se você demarcando a terra, o fazendeiro não pode invadir, senão ele vai ser processado, vai ser preso, vai ter que pagar indenização, né? Ele vai estar fazendo alguma coisa errada. Ou seja, a mesma coisa, gente, se a gente invadir o lote de alguém, a gente vai parar na cadeia. Né? A gente não pode invadir a casa dos outros, não pode invadir o terreno dos outros. Então, enquanto não tem demarcação, as pessoas avançam sobre as terras indígenas. A partir do momento que o governo delimita, homologa e acaba declarando essas terras como indígenas, aí se avançar sobre essas terras já é crime. Então, o que vocês vão colocar lá na número 2? Coloca assim, ficou definido a demarcação de terras indígenas vírgula, leis específicas de proteção aos povos indígenas, específicas da função com S. com S, e depois é com C. Leis específicas de proteção aos indígenas, e garantia de proteção pelo Estado. Ou seja, o Estado vai proteger eles. Então, tudo isso está descrito na Constituição. Tem que fazer demarcação de terras. Ponto. Pessoal, vocês podem passar certo, e aí vamos marcar lá na página 50 para a próxima aula. Porque não vai dar mais tempo. Então, se tiver tudo certinho e ninguém tiver mais dúvida, quem quiser sair pode ficar à vontade, porque a nossa aula também já vai encerrar. Então, tchau para vocês, pessoal. Até próxima aula. Tchau, Marcinha. Até terça que vem. Até terça, Camila. Bom final de semana.
Para vocês também. Obrigado. Tá, tchau. Tchau.